Hebreus 10, do verso 19 ao verso 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar, pedir que Deus fale aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, a Tua palavra é rica e preciosa. Teu Santo Espírito que a inspirou é o mesmo que age na nossa vida, abrindo a nossa mente, fazendo com que o nosso coração seja sensível à Tua voz. Por isso, ó Deus, nos quebrante nesta noite diante da Tua palavra, nos mostre, ó Deus, os privilégios que nós temos e nos encoraje, ó Deus, a fazer bom uso deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desfrutar de coisas que dão a nós privilégio é uma bênção, uma dádiva. Mas nem todos sabem lidar bem com privilégios. Nem todos, por exemplo, que nascem em um lar que dá a condição de ter uma boa educação, uma condição de ter uma boa formação, até mesmo ter condição de administrar grandes fortunas. Não são poucos os casos de pessoas que levam muito mal isso, né? E acabam muitas vezes 2 ou 3 gerações depois, acabando tudo aquele império que foi construído lá atrás, e muito se dá porque não sabe fazer uso dos privilégios que ele teve. Naturalmente que isso é apenas um privilégio transitório, um privilégio deste mundo, mas há um privilégio muito maior que nós que vivemos a fé cristã temos, que é o privilégio da adoração a Deus. E nós, principalmente, que vivemos num período da história pós-nascimento, morte e ascensão de Jesus Cristo. O povo de Deus, ele é formado da mesma forma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, através da figura do Redentor, que é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, antes desse Redentor nascer, o que nós tínhamos era sombra, antes dele nascer neste mundo, naturalmente, que ele é eterno enquanto segunda pessoa da Trindade, mas se encarnar, assumir a função de Redentor, ainda não tinha acontecido. Então o que nós tínhamos no Antigo Testamento era sombra daquilo que iria acontecer. E Deus deu ao povo de Israel a sua lei, onde na lei exatamente apontava para Cristo. Você tem as chamadas leis cerimoniais, que o tempo todo está indicando o que é o pecado e a necessidade de purificação que o povo tinha. E como que era necessário um sangue ser derramado. E aí você tem grandes homens de Deus, como Abraão, Moisés, Elias e tantos outros. Você tem um povo, o povo de Deus, dentro, crendo nessa grande expectativa da chegada do Messias. Naturalmente que eles desfrutavam de muitas bênçãos do Senhor. Mas quando Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, Ele mesmo disse que quando Ele fosse, Ele enviaria o Consolador, e nós teríamos um momento da história ainda melhor do que aquele primeiro. É muito comum as pessoas às vezes falarem assim, poxa, eu gostaria muito de viver na época que Deus abriu o mar vermelho. Poxa, que bênção seria. Ou na época que Deus derramava maná do céu. Aquilo que era a época boa. Essa não é a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é de um progresso que vai acontecendo. De Gênesis até o Novo Testamento, há um progresso da revelação. E nós que vivemos aquilo que é chamado dos últimos tempos, vivemos no melhor momento da história, a não ser a consumação dela, que é o novo céus e nova terra. Só tem uma fase melhor do que esta que nós vivemos. É a fase dos novos céus e nova terra.
E nós estamos mais próximos dela do que estavam os crentes do Antigo Testamento. E aquilo que era sombra, nós desfrutamos plenamente. Isso que você está tendo aqui nessa noite, os nossos irmãos não tinham no Antigo Testamento. Essa forma de cultuar a Deus. Eles cultuavam, mas precisava de um mediador, precisava de todo um sacrifício acontecendo. Hebreus vai dizer para nós exatamente que nós temos privilégio, e nós precisamos fazer uso deste privilégio de viver na melhor época da história, na época em que as sombras se cumpriram na pessoa do Salvador, que é Jesus Cristo. Perceba que no verso 19 aí de Hebreus, olha comigo o verso 19. Começa dizendo assim, ó, tendo, pois, irmãos, o que ele está fazendo aqui é dando um desdobrar da carta. Até praticamente 10, verso 18, Hebreus veio trazendo uma série de ensinamentos, o quanto que Jesus é superior a tudo aquilo que era do Antigo Testamento. E agora ele vai entrar numa série de ordens, voltadas bem diretas para práticas, dizendo para as pessoas assim, já que você entendeu que Jesus é superior, já que você entendeu que viver na nova aliança é melhor do que na antiga aliança, então faça algumas coisas. E aí ele vai resumir tudo aquilo que ele tinha ensinado, praticamente, nesses 3 versos aí do verso 19. Olha os privilégios aí, 2 deles são citados. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, vamos ler? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então está dizendo, há um novo caminho. Tendo, pois, irmãos, um novo caminho, que foi o caminho conquistado pelo sangue, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Era aquele lugar mais sagrado do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, representando o povo e fazendo propiciação pelo povo. Era um lugar extremamente santo. Agora, com o sangue de Cristo, pelo vivo e novo caminho, que ele fez isso pelo seu corpo, o véu foi partido. Então nós temos um novo acesso para chegar diante de Deus. Olha o verso 21. Olha o segundo benefício que nós temos, o segundo privilégio. Nós temos um novo caminho, verso 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esses 2 privilégios têm a ver com a mesma pessoa, a pessoa de Jesus. Ele deu para nós um novo caminho, ele é o caminho, e ele é também o sacerdote que intercede por nós. Cristo não terminou a sua obra apenas enquanto esteve entre nós. Essa foi uma parte fundamental da sua obra. Mas quando ele sobe aos céus, ele está como intercessor nosso. Ele é o sacerdote que intercede mediante a obra que ele realizou na terra, mediante aqueles méritos, ele pode interceder por nós. Tendo essas 2 realidades na nossa vida, tendo o novo e vivo caminho, tendo o grande sumo sacerdote, o que devemos fazer então diante destes privilégios? E este é o meu tema nessa noite. O que devemos fazer diante dos privilégios espirituais que nós temos? Primeira coisa que nós devemos fazer, nós precisamos cultuar o Senhor. Verso 22, melhor dizendo, ele vai trazer uma espécie de ordem para nós. Olha lá o verso 22. Vamos ler? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A ordem é aproximemos. Interessante que isso aqui vai na contramão das ordens do Antigo Testamento. A ordem do Antigo Testamento está dizendo, cuidado, não chegue próximo. O tabernáculo que foi colocado no meio de Israel, tinha várias formas dele, várias coisas dele, que era exatamente para trazer um distanciamento do povo. Dizendo, Deus é santo, e vocês são pecadores, vocês não podem chegar. Tinha várias cortinas. Inclusive lá na Arca da Aliança tinha 2 querubins representando exatamente a santidade de Deus e voltado para a Arca da Aliança.
Desde a queda de Gênesis, capítulo 3, Deus impediu o acesso do homem a Ele. Colocou para impedir o acesso à árvore da vida, querubins guardando o jardim. E a religião, na verdade a expressão religião, dá a ideia de religar. E as pessoas, as matrizes religiosas do mundo, estão sempre tentando construir um sistema de pensamento para fazer essa ligação do ser humano com Deus. E todos eles basicamente baseados em méritos humanos, e fracassam. Aqui o texto diz para nós uma grande ordem, dizendo, nós temos o acesso, está aberto. O que nós devemos fazer? É aproximar diante de Deus. É chegar diante dEle. Nosso coração precisa desejar pelo dia do Senhor, por exemplo. Não é só no dia do Senhor que nós estamos diante dEle. Nossa vida é corondeu diante de Deus o tempo todo. Mas é extremamente relevante um dia em que nós nos reunimos como igreja. E nós nos aproximamos diante de Deus. Quando nós chegamos diante daquele que é o santo, aquele que é o santo, santíssimo, e nós devemos chegar com algumas questões, confiados naqueles privilégios, o vivo caminho e o sumo sacerdote, a mesma pessoa que é Jesus Cristo. E nós, como que nós nos comportamos neste aproximar diante de Deus? E ele vai dar 4 questões aqui dessa aproximação. O primeiro aspecto que ele chama a ideia é da ideia do coração sincero. Olha lá o verso 22. Aproximemo-nos, vamos ler? Com sincero coração. A ideia aqui é que não é um coração falso. Não é um coração que chega, mas tem outros interesses. Já viu o filho ou a filha, quando chega para você e diz, poxa papai, você é tão bonzinho, você é isso e não sei o quê. Eu falei filho para não dar briga entre marido e esposa, né? Porque às vezes a esposa também fala isso, né? Meu bem, que marido joia. Eu vi lá uma roupinha, dá para a gente comprar? É alguém que está chegando, mas tem algumas motivações por detrás. E nós somos especialistas disso. E nós fazemos isso uns com os outros às vezes. E às vezes nós queremos fazer isso com Deus. Quantas pessoas não chegam diante de Deus, mas pensando mais em si do que em Deus. Adorando mais um Deus que Ele construiu na sua mente do que no próprio Deus. O texto está dizendo para nós, cheguemos sinceramente. Nós viemos ao culto para quê? Para aproximar desse Deus. Deus não está interessado na nossa performance. E com isso eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter boa performance. A gente deve sempre ter zelo naquilo que a gente faz para com Deus. Mas Deus não está impressionado com se você é afinado ou desafinado. Deus quer saber a sinceridade do seu coração. Deus quer saber a motivação de você estar aqui. É necessário que nós tenhamos um coração sincero. A Bíblia condena muitas vezes práticas externas, belas, mas por dentro com motivações equivocadas. Isaías 29, por exemplo, diz assim, verso 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Coração é algo central nosso. E a minha pergunta para você que está aqui nessa noite, como você chega aqui? Qual é a sua motivação? Hebreus está dizendo para você, se você está em Cristo, você tem tudo aberto para você chegar diante dEle. Você não precisa chegar baseado em você. Você só precisa chegar querendo quem Deus é. Querendo adorar o Deus que Ele é. Mas há um outro elemento necessário nessa aproximação. O autor vai dizer que nós precisamos ter fé. Olha o verso 22. Em plena certeza de fé. Nós temos vários motivos,
vários elementos racionais para defender a nossa fé, a nossa crença. Mas em última instância, irmãos, nós temos o testemunho interno do Espírito Santo falando a nós. João Calvino vai desenvolver isso muito bem nas suas Institutas, quando ele vai falar do porquê que a Bíblia é a palavra de Deus. Os nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, também vai dizer isso. Diz, olha, tem vários argumentos para você mostrar, mas nenhum deles é suficiente, a não ser a persuasão do Espírito Santo em última instância. A nossa relação com Deus não tem como acontecer sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A religião cristã, desde o judaísmo, ela não é marcada por visual, por aquilo que se vê, contempla. Não, é marcado por uma voz que ecoou e que foi registrada. É um livro sagrado que é anunciado. E você precisa crer. Você precisa entrar no culto, crendo que Deus está no nosso meio. Aliás, foi Ele quem disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Você precisa crer que quando você canta, a sua música chega ao trono da graça, porque Hebreus diz para nós que Jesus canta conosco. Você diz, pastor, eu não estou vendo isso, eu não estou sentindo isso. Não, não é questão de sentir, é questão de você se apropriar de verdades escritas na Escritura. E a fé é um dom de Deus. Por isso, você que tem fé, você que crê, você que adora, você que não está apenas fazendo um ritual, chegue em casa e agradeça a Deus. Porque Deus fez isso com o seu coração. Tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. A fé é dos eleitos de Deus. Hebreus está dizendo para nós, acheguemos diante de Deus. E olha mais, olha o verso 22. Sincero coração, plena certeza de fé. Vamos ler? Tendo o coração purificado de má consciência. Interessante como que ele arranja essa frase. Um coração purificado de má consciência. Porque muitas vezes, algo que infelizmente faz com que muitos não cheguem diante de Deus, é um remorso, que é muito diferente de arrependimento. Nós não devemos achar que nós chegamos de qualquer jeito diante de Deus. A gente precisa ter convicção do nosso pecado. Mas o nosso pecado jamais pode nos paralisar de chegar diante de Deus. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo de um coração purificado da má consciência. A consciência não vai mais acusar, dizendo, você não pode adorar, você não pode cantar, porque você fez isso e aquilo outro. Ele diz, não, você teve isso tratado na cruz do Calvário. É por isso que isso aqui vem depois dele apresentar Jesus. Você tem que chegar diante do Senhor por causa de quem Cristo é, não por causa daquilo que você fez. Não porque você foi razoável, tirou a média, não tem isso. E você pode nessa noite tratar com uma consciência que te acusa. E uma consciência que te acusa, ela pode ter 2 elementos. Uma ação do Espírito Santo, te conduzindo a perceber que você é um pecador, e nós precisamos ter convicção que nós somos pecadores, nós não somos bons o suficientes. Mas quando a gente tem esse sentimento, a gente se arrepende, crê em Cristo, está tudo bem com a nossa alma, está tudo bem conosco, nós nos tornamos nova criatura, não importa quem nós éramos, nós podemos chegar diante de Deus. Mas há um outro tipo de consciência, que fica agarrado, dizendo, mas eu não posso, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro e aquilo outro. Parece humilde, parece bonito, parece alguém muito piedoso, mas na verdade é alguém que está diminuindo a obra de Cristo. É alguém que está diminuindo aquilo que Cristo fez. Hebreus é uma carta escrita para um grupo de pessoas, e a gente não sabe quem é o autor dela, ele não se identifica, mas Hebreus está escrevendo para cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, que depois estava abandonando, estava desanimando, estava flertando com o velho judaísmo, por causa das perseguições, das lutas, das aflições.
E alguns deles estão dizendo, sabe de uma coisa? Eu acho que aquilo que nós cremos não é suficiente. A gente precisa voltar a fazer algumas coisas lá atrás. Porque eu quebrei uma determinada lei hoje. Porque eu fiz mais aquilo outro hoje. E Hebreus vem dizer para nós, Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Arão. Cristo é superior a o ofício sacerdotal do Antigo Testamento. Cristo é superior. Por isso, nós podemos chegar diante de Deus, tendo fé, tendo coração sincero, coração purificado da nossa consciência. A nossa consciência quites com Deus. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo, que é o nosso grande Salvador. E por fim, olha lá o verso 22. Como que nós devemos aproximar? Sincero coração, plena certeza de fé, coração purificado de má consciência. Vamos ver agora? Lavado o corpo com água pura. No Antigo Testamento tinha várias cerimônias de lavagem para purificação. O Novo Testamento capta essa ideia e você encontra então a instituição do batismo como sendo a grande evidência dessa purificação. O que Hebreus está dizendo aqui para nós é a nossa identificação com Jesus. Não é que o batismo nos salva. O batismo não salva ninguém. Mas o batismo é símbolo disso tudo que eu falei até agora, de alguém que está em Cristo. E a evidência disso é que ele se identifica externamente, passando pelo processo da purificação que a água representa. Talvez você diz, mas é tão tranquilo, né, se identificar com Jesus? Não, no primeiro século não. Esses aqui eram judeus que tinham se convertido, e a primeira perseguição que vem sobre os cristãos vem exatamente dos judeus, não convertidos. Muitos desses judeus tinham perdido, esses aqui que se converteram, tinham perdido seus empregos. Alguns perderam a sua família, foram desertados, foram abandonados. Identificação com Cristo é necessário para a adoração. Talvez você entre aqui e você acha que você pode viver a vida toda sem passar pelo ritual do batismo. Porque afinal de contas o batismo não salva, pastor. Eu aprendi isso na Bíblia e você está certo, o batismo não salva. Mas você não encontra na Bíblia essa ordem para você viver a vida cristã sem o batismo. Você precisa identificar. Se você está se aproximando do Deus Pai, através do Deus Filho, se identifique com Ele no batismo. Você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa linda é poder desfrutar dessas coisas aqui. A minha pergunta para você é, como você se aproximou dEle até agora neste culto? O que tem impedido você de realmente se aproximar de Deus? Você não depende da performance da equipe de música, não depende desse pregador, não depende de quem orou. Você depende de Jesus Cristo para se aproximar dEle. Se você sair aqui nessa noite sem ter realmente se aproximado de Jesus, você vai sair tristemente perdendo um dos grandes privilégios que nós temos. Mas eu quero olhar a segunda lição com você. Diante do privilégio que nós temos, devemos aproximar de Deus. A gente aproxima no culto, né? E aproxima a vida toda corondeu. Talvez você precisa mudar um pouco seus hábitos, aquilo que você ouve no seu carro, aquilo que você ouve enquanto você caminha. Você precisa ter coisas que estão mostrando essas coisas de estar diante de Deus. Isso é privilégio, isso não é fardo. Isso é privilégio. Segunda lição que nós devemos perceber aqui, tendo Cristo como o caminho, tendo Cristo como sumo sacerdote, nós devemos ter esperança, manter firme a nossa esperança. Olha aí comigo o verso 23. Verso 23. Então, se você repara, esse texto é muito claro nas suas ordens. Aproximemo-nos. Agora olha o verso 23. Vamos ler? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Manter a esperança é um privilégio que nós devemos exercer porque temos Cristo Jesus.
Porque Deus fez promessas, e promessas que Deus faz, nenhuma delas deixam de ser cumpridas. O exemplo maior é que hoje você pode orar a Deus, diretamente a Ele, sem passar por nenhuma mediação. Isso é uma evidência que Deus cumpriu as promessas redentoras do Antigo Testamento. E há uma grande promessa do último dia acontecer. E você precisa manter firme a esperança disso. Viver sem esperança é a coisa mais triste. Casais que vivem, já não há mais esperança de viver um casamento melhor, é triste. Viver nesse mundo sem esperança de um dia melhor, é de adoecer qualquer pessoa. Não importa em que você confia, se não for em Cristo, a sua esperança vai findar. Porque Paulo disse, se a nossa esperança fosse apenas neste mundo, nós seríamos os mais infelizes. Talvez você venha aqui nessa noite, passando por aquilo que os crentes desse primeiro século passavam. Esfriando na fé. Dizendo, poxa, vira ano, inicia ano, começa novo ano e parece tudo igual na minha vida. Você está sendo lembrado que você, por ter Jesus Cristo como sumo sacerdote, você precisa manter viva a sua esperança lá na frente. Esperança precisa estar constante, baseado nas promessas. Esperança sem estar ligado em promessa é crendice. Tem gente que tem esperança que a vida vai melhorar aqui. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não estou dizendo que talvez não melhore, mas eu estou dizendo, isso não é uma promessa de Deus, que a vida vai melhorar aqui. Uma promessa de Deus é que todas as coisas vão cooperar para o bem. Promessa de Deus é que Ele vai trazer novos céus e nova terra. E a nossa esperança precisa estar firmada, sem vacilar. Muitos estavam deixando de ir à adoração comunitária, exatamente porque a esperança tinha sido colocada em um Cristo que iria redimir politicamente tudo. E quando de repente a perseguição começou a varrer, eles começaram a dizer, poxa, vamos ceder, vamos voltar ao velho judaísmo, assim os judeus não vão nos perseguir. O autor está dizendo, mantenha viva a esperança. A minha pergunta para você, você pode repetir as palavras de Jó? Jó no capítulo 19, 25 diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Tem outro lugar que ele diz que ele iria ver o Redentor com os próprios olhos, crendo numa esperança além da morte, numa ressurreição. Se você fosse continuar passando as páginas de Hebreus, você ia chegar exatamente em Hebreus 11, onde você vai ter a lista dos chamados heróis da fé. E como que eles suportaram o que suportaram? Porque tinha esperança de algo maior. Porque que Moisés, que foi criado pela filha de Faraó, podendo herdar as coisas do trono do Faraó, sendo um dos grandes dentro da corte dos egípcios, por que ele prefere se identificar com o judeu? Com o povo dele? Por que ele prefere se identificar com o povo que era escravo? Por que ele toma partido? O texto diz, porque ele olhava para a promessa de Cristo. E ele considerou as outras coisas sem valor por causa de Cristo. Paulo, anos depois, diz, eu considerei como refúgio tudo o que eu era, para ser achado somente em Cristo. Isso é esperança. Não é à toa que Jesus disse que o reino dos céus é como achar uma pérola valiosa, preciosa, aí você vende tudo, porque você quer ter aquela pérola. Eu acho que muitas vezes nós estamos com esperança em tantas e tantas coisas, e nada da esperança em Cristo, e por isso que nós vivemos desanimados, por isso que nós vivemos abatidos, por isso que qualquer coisa nos derruba, porque a nossa esperança não está na pessoa certa. Essa noite Deus quer pegar você e redirecionar o seu olhar.
Como que nós devemos viver, irmãos? Nós somos o povo privilegiado da nova aliança. Como que a gente vive? Aproximando de Deus, mantendo a esperança. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Terceira e última lição. Diante dos privilégios, devemos adorar a Deus, devemos manter a esperança, a confissão da esperança. Terceira e última lição, devemos considerar uns aos outros para sermos aperfeiçoados. Olha lá o verso de número 24. Próxima ordem de Paulo, do escritor aos Hebreus. Vamos ler o verso 24? Consideremo-nos. Gente, Paulo estava... De novo Paulo, né? Não é Paulo, não. Isso é a força do hábito de quase sempre a gente falar Paulo nos textos do Novo Testamento. Hebreus não se sabe quem é o autor, tá bom? Não se sabe. O autor aos Hebreus colocou adoração, colocou esperança. Sabe o que ele coloca? Amor. Ele coloca relacionamento do povo de Deus até o dia final. Nós precisamos considerar uns aos outros, para nós podermos estimularmos no amor e nas obras. Nós precisamos olhar uns para os outros, que fazemos parte dessa mesma caminhada cristã, e considerar a partir da obra de Cristo. Nós não devemos nos relacionar considerando o outro, em quem o outro é, ou em quem nós somos. O nosso relacionamento deve passar pela pessoa de Cristo. Deve passar pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote meu é o mesmo sumo sacerdote seu se você está em Cristo. Então nós precisamos considerar o outro. E isso vai estimular ao amor e às boas obras. Nós só vamos amar mais intensamente uns aos outros, à medida que a gente enxergue a obra de Cristo feita pelo outro. É por isso que nós nos amamos. Não é porque nós gostamos do mesmo time de futebol, não é porque nós temos a mesma faixa etária, não é porque nós gostamos do mesmo tipo de comida. Não, não é essas coisas. É por causa do mesmo caminho, do mesmo acesso. Por isso que esse tipo de coisas que ele está dizendo é só para aqueles que estão em Cristo. Ele está dizendo para a igreja. E a minha pergunta é, o quanto você considera o seu irmão da fé? Muitos anos atrás, Davi disse, os santos do Senhor são eles os notáveis, os quais eu tenho todo o meu prazer. Você estava vendo um rei falar. O rei estava dizendo, eu tenho muito mais prazer em estar com o povo de Deus do que com qualquer outro poderoso desses impérios aí fora. Eu não estou dizendo que você não deva conviver com descrentes. Nós somos chamados para abençoar o descrente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não tem ninguém mais importante do que a sua família da fé. Não tem um laço mais forte do que o laço do sangue da cruz. E essa foi derramada por todos os filhos de Deus. Isso transpõe barreiras denominacionais, são boas denominações. Mas a gente considera e ama aqueles que estão em Cristo em outras denominações. O que nos une é o sangue de Cristo. Hebreus está chamando essa atenção tão forte. E dizendo, aí a gente vai amar. Aí a gente vai fazer boas obras, a gente vai receber boas obras. Seremos amados. A partir do momento que nós considerarmos uns aos outros, atentarmos uns para os outros, olhando para a obra de Cristo. Se você olhar para a obra de Cristo, não tem como você não perdoar um irmão na fé que te ofendeu. Porque se ele te ofendeu, a obra de Cristo foi feita pela ofensa que ele fez a você. Perceba que o autor aos Hebreus vai exatamente dizer isso no verso 25, do congregar. Olha lá o verso 25, vamos ler? Não deixemos de congregar-nos,
como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O costume de alguns não era só do primeiro século. O costume de alguns é o costume de muitos de nós hoje ainda. Deixar de congregar. Você fala que você ama o seu irmão na fé e você deixa de congregar, é a maior evidência de que você não o ama. Congregar é a essência nossa desse relacionamento, porque é nós juntos diante de Deus. Como que a gente considera uns aos outros se eu deixo de congregar na assembleia magna que acontece de adoração a Ele? Nós deveríamos faltar cultos, irmãos, por motivos muito sérios. Muitas vezes nós faltamos cultos por qualquer coisa. Por essas mesmas razões, você muitas vezes não falta o seu trabalho. Mas você deixa de congregar. Muitos de nós deixamos de pertencer à igreja verdadeira em Cristo Jesus por motivos tão banais. O número de desigrejados é grande já no nosso país. Já há o chamado evangélicos não praticantes. Hebreus está dizendo, não deixemos de congregar. As pressões por congregar são fortes. Eram no primeiro século. Mas assim como eles não poderiam deixar, nós também não podemos, porque os privilégios são os mesmos. Olha o finalzinho do verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E início de ano é uma bênção. Início de ano a gente está empolgado. Normalmente a igreja lota. Aí, de repente, vai passando os meses, a gente vai diminuindo. Não, é manter. Olha lá o verso 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Vamos ler? Antes... façamos admoestações. O que é lindo que o autor aos Hebreus não está escrevendo para a liderança da igreja. Que a gente tem a mania de dizer assim, poxa, a liderança da igreja deveria admoestar aqueles que não estão vindo. Eu não estou dizendo que a liderança não deveria, né, óbvio. Mas o autor aos Hebreus está dizendo, é nossa responsabilidade, é de todos nós. Ou você não faz parte da mesma família da fé. Admoestações uns aos outros é algo da igreja. Você encontra aqui, você encontra em Efésios, em Colossenses, a ordem de uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente. Você não é apenas responsável pela sua vida espiritual. À medida que você está na mesma caminhada, você se torna responsável pela vida do outro que está junto com você. E tem algo muito sério acontecendo. Olha lá o verso 25. Façamos admoestações e tanto mais, vamos ler? Quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, há um evento extraordinário que está para acontecer, chamado do dia do Senhor. E ele está se aproximando. Cada geração ele está aproximando. Quanto disso faz parte da nossa perspectiva de vida? Quantos de nós vivemos com a expectativa de um dia do Senhor acontecer? O último dia. O texto está dizendo, à medida que a gente tenha consciência disso, aí que a gente entende que isso é a coisa central da vida. A coisa mais importante que você tem é fazer a admoestação uns aos outros sobre esse grande dia que vai se aproximar. Próxima sequência desse texto, a partir do verso 26, o autor vai dar uma triste notícia. Ignorar o vivo e novo caminho, o sumo sacerdote, ignorar isso aqui, ele diz, não tem mais redenção. Se vivemos deliberadamente no pecado, ele está dizendo, depois de recebido o pleno conhecimento da verdade, depois de conhecer tudo isso, nós optamos por não viver à luz dos benefícios, diz, você estará nas mãos de um justo juiz do último dia. E o texto no verso
31 diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus Santo está, e você pode se aproximar dele, se for através de Cristo. Ignore Cristo, e você estará debaixo do Deus justo, juiz, julgador, e horrível coisa é cair nas mãos desse Deus. Você não pode sair aqui nessa noite sem pensar se o vivo e o novo caminho é uma realidade na sua vida, se o sumo sacerdote é verdade para você. Se isto é verdade, nós somos privilegiados. Vamos aproximar diante de Deus. Vamos manter a esperança. Vai dar tudo certo. Tudo termina bem. Não importa. Não é à toa que membros da família da fé foram cerrados ao meio como hebreus. Mas pela fé eles venceram. Porque tudo termina bem. Isso é esperança do último dia. Não deixemos de congregar até lá. Não deixemos de considerar uns aos outros. Vamos fazer isso neste momento, vamos orar a Deus. Oh Deus, que bom é poder falar contigo através do nosso sumo sacerdote que é Jesus. Que bom, oh Deus, que o acesso é livre ao Senhor. Que bom, oh Deus, que o sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz nos tornou mais alvos do que a neve. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos nos aproximar verdadeiramente. Nos faça, ó Deus, desejar essa aproximação com o Senhor constante na nossa vida. Que assim como Enoque, nós possamos ser conhecidos como pessoas que andaram com o Senhor, de tão próximos. Nos ensina, ó Deus, a manter viva a esperança. Nós olhamos pelos olhos da fé, daquilo que o Senhor fará. E nos ensina, ó Deus, a amar o corpo de Cristo, que é a igreja. Obrigado por cada membro do corpo de Cristo que o Senhor tem. Obrigado por cada membro do corpo de Cristo que o Senhor tem colocado aqui nesta igreja. Deus, e continue colocando membros no corpo. Deus, nos ensine a fazer a grande admoestação de que o dia está se aproximando. Obrigado, ó Deus, porque tudo que nós falamos nessa noite é realidade por causa do teu Filho. E Ele está aqui. Ele está intercedendo por nós. E é nos méritos dele que nós fazemos esta oração. No nome de Jesus. Amém.